Para que a gente possa começar a classificar essas frases aí, vamos só relembrar aí os verbos de ligação e de ação. Vamos ler contigo aí, os verbos de ligação. Lê para mim. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar, parecer. Os verbos principais são esses aí. Vamos pegar os 4 primeiros para a gente começar. Existe algum desses verbos nessa lista que eu coloquei aqui para vocês? Não. Olha, ver é de ação. Ver é de ação. Quero é de ação. Pode colocar em todos. Verbo de ação. Verbo de ação. Verbo de ação. Verbo de ação. Verbo. Professor, não tem que avaliar mais nada? Não. Se você souber da lista, é automático. Você consegue resolver isso aqui de boa. Tudo certo? Para verbos de ação, eu preciso fazer aquelas minhas perguntas. Quais são as perguntas mesmo, gente? O que ou quem? Tá escrito aí? Vocês anotaram? O que ou quem? Tá aí, ó. Para ser objeto direto, sem preposição, coisa ou pessoa. Objeto indireto com preposição. Ainda fiz aí a listinha das principais preposições. Façamos a pergunta aqui. O mesmo verbo está aqui repetido. Você pode prestar atenção que eu repeti o mesmo verbo nas opções. Na frase, vi o pássaro, quando a gente faz a pergunta, vi o quê? Faz a pergunta, vi? Poderia ser quem também, né? Vi quem? O pássaro. O pássaro responde minha pergunta, portanto eu vou ter um objeto. Esse objeto não é dotado de preposição, portanto o objeto é chamado de direto. Se o verbo está sendo chamado de objeto direto, muita atenção agora na classificação desse verbo. Ele vai ser ver de verbo, ele vai ser transitivo. A gente já está começando a trabalhar esse negócio de transitividade. Transitivo é todo verbo que tiver objeto. Eu estou chamando esse verbo de transitivo porque ele tem objeto. Que tipo de objeto é esse? Direto. Portanto, verbo transitivo direto. Ou vulgo VTD. Eu vou precisar que vocês façam essas perguntas ao verbo. Tudo bem? Faça a pergunta ao mesmo verbo aqui embaixo. Eu vi o quê? Responda. Muito, gente. Vai, ânimo. Eu vi o quê? Muito. Sim, filho. Você viu muito o quê? Não se sabe. Perceba que eu não tenho uma complementação para esse verbo. Se esse verbo não tem o que, não tem quem, ele não tem objeto. É intransitivo. Mas professor, o verbo ver lá no dicionário de regência do Celso Pedro Luft está dizendo que ele é VTD. Sim, lá tá, mas aqui não. Toda transitividade é contextual. As bancas sabem disso, que você decorar, quem escreve, escreve algo. Beleza. Mas se eu dissesse, escrevi hoje, você saberia o que é que eu escrevi? Tudo é contexto. Eu vi o quê? Pergunte de novo. Não se sabe. Se sabe a intensidade disso. Portanto, eu vou chamar esse verbo de intransitivo. A gente chega já. Eu quero que você me diga por que é intransitivo. Responde. Perfeito. Por que é intransitivo? Perfeito. Se você quiser, se aproveita e coloca aqui na frente. Porque não tem objeto. Porque você esquece. Você vai confundir intransitivo com transitivo indireto. Bota na frente. Porque não tem objeto. Pergunte. O senhor acabou de falar a questão do contexto, né? Aí, se, por exemplo, viesse um texto e aí, durante o texto, ele fala, escrevi, aí ele fala que ele escreveu e tal, aí depois ele volta, escrevi muito. Aí, e ele perguntasse nessa frase, escrevi muito, aí seria intransitivo ou ele seria VTD? Pergunta muito boa.
a cada frase que eu construo, eu tenho uma nova frase, um novo núcleo. Se em uma frase, eu vou te dar um outro exemplo para você pensar comigo. Você diz o seguinte, eu vou até escrever. Você pergunta, você viu João? Perguntei. Nessa frase eu tenho o que aqui? Sujeito simples, verbo transitivo direto. Por que é verbo transitivo direto? Faz a pergunta, quem vê algo ou alguém. Quem foi que eu vi aqui? Eu tenho um objeto direto. Todo mundo concorda? Você perguntou, aqui é uma fala. Você viu João? Aí você diz, não vi. Ponto. Quando se disse não vi, coesivamente, interpretativamente, porque essa frase está dentro de um contexto, você vai dizer que não vi João. Semanticamente, o verbo teria uma transitividade, mas sintaticamente não tem. Aqui é uma frase com sujeito e tudo mais, e aqui é outra. Nessa frase, o verbo é intransitivo. Nessa, transitivo direto, porque ela não apresentou. Mas professor, subtende-se que tem um objeto. Sim, subtende-se. Mas sintaxe lida com o que está escrito. Se não está escrito, não tem. É uma oração. Cada verbo escrito é uma nova estrutura que se desenha. Vitor, você concorda com isso? Não. Tem autores linguistas, não gramáticos, linguistas, que dizem que é transitivo direto. Mas as bancas não se comportam dessa forma. Vá por mim, tem que analisar o contexto, é intransitivo. Que bom, vamos lá para a próxima. Quero pinha. Gente, vou perguntar de novo, eu vou encher o saco de vocês com perguntas. Por que ele é transitivo? Fala, porque tem objeto. Por que ele é intransitivo? E por que não tem objeto? Porque não tem dizendo o que foi que ele viu, tem dizendo a intensidade disso. Quero pinha, tá no tempo da pinha. Vocês gostam de pinha? Sabe como é chamado pinha também? De ata. Já ouviram falar? Ata, fruta do conde, fruta pinha. Ah, bicho, é uma maravilha. Eu comprei 5 pinhas por R$1. Ou por R$5. Cada um por R$1. Ele fez pichinche. Mas eu comi tudo e parti pro banheiro. Porque é muito doce. Não é muito doce, né? A pinha. Vou, possivelmente. Vai trazer pinha? Eu quero. Pois traga, meu filho. Se eu não vier, eu dou um jeito de pegar. Não importa, mas eu venho. Estarei aqui para pegar as pinhas. Obrigado. Gente, eu quero. Faz a pergunta: o que é que eu quero? Pinha. Responde o que é que eu quero? Gente, podia ser um monte de coisa. Eu quero pinha, eu quero dinheiro, eu quero passar. Olha o tanto de coisas que responde minha pergunta. Aqui eu vou ter um objeto direto. E aqui vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Por que é transitivo? Por que é direto? Porque não tem um objeto com preposição, ou seja, verdade. Quero o quê? Tem dizendo o que é que eu quero? Então, hoje, adjunto. Gente, eu não vou trabalhar isso agora não. Pronto, deixa. É um adjunto adverbial de tempo, mas não vou falar isso agora não. O que é que eu quero? Não se sabe. Se sabe quando eu quero. Nessa frase o verbo vai ser intransitivo? Vai. Ele é intransitivo porque não tem objeto. Necessito agora. Eu necessito. Tem dizendo o que é que eu necessito? De quem eu necessito? Não. Mas tem dizendo quando eu necessito. Isso aqui vai ser um verbo que, gente? Intransitivo. Olha para essa letra F. Necessito de balas. Faz a pergunta. Eu necessito de quê? Responde minha pergunta.
A bala bombom, viu? Necessito de bala. Objeto porque respondeu e é coisa. Tem preposição? Objeto o quê? Indireto. Portanto, o verbo é transitivo indireto. Tá certo? Volto. Foi desviar a atenção? Necessito. Faz a pergunta. Necessito de quê? Nessa frase não tem dizendo o que eu necessito, mas aqui tem. Eu necessito de bala, de cachaça, de férias, de dinheiro, de ganhar na loteria, de passar no concurso em primeiro lugar. Não precisa ser primeiro lugar. O importante é estar dentro, não importa a posição, não é? É, gente. Objeto indireto. Por que esse verbo é transitivo? Porque tem objeto. E por que ele é indireto? Não confunda, e você vai confundir, eu tenho certeza. Não, ó, já confundiu. E verbo transitivo porque tem objeto. E ele é transitivo indireto porque o objeto é indireto. Você vai confundir isso com isso, porque elas são muito parecidas. O que é um verbo intransitivo? Não tem objeto. Essa aqui tem que ser transitivo porque tem objeto. Eu já estou te dizendo onde é que você vai errar, viu? É previsão de professor. Preciso urgentemente. Pergunto a você, preciso de quê? Sei não. Mas eu sei quanto você precisa. Que é o quê? Urgentemente. O verbo precisar é intransitivo nessa frase. Nasci prematuramente. Gente, o verbo nascer, como vários outros verbos, eles já nasceram sem necessidade de nada. Você precisa dizer de onde você nasceu para entender a mensagem? Ah, eu nasci de cesárea, da barriga ou normal, pela vagina. Não, você não precisa dizer para eu entender que você nasceu. Você nasceu, você está aqui. Então, gente, quem nasce, acabou a conversa. O verbo é automaticamente o que, candidato? Intransitivo. Prematuramente é o modo como eu nasci. Não foi de 9, foi de 7, 6 meses. Ninguém nasce não, né? Nasce de 6? Nossa Senhora. Depende, né? O que é que tem? Assim, necessito de balas, né? Se tivesse uma contração aí. Das balas. Não teria problema nenhum. Continuaria sendo objeto indireto, porque a preposição não some na contração. Ela não some não, ela continua aí. Oi. Deu para entender isso aqui direitinho? Você vai provar para mim, que eu não confio. Olha aí no material de vocês, está dizendo aí. Distinga os verbos de ligação dos de ação. Bem fácil. Eu só quero que você faça isso. E depois que você fizer a primeira, você vai fazer a segunda. Na segunda, olha o que eu estou falando. Na segunda, você vai classificar os itens que estão destacados. E eu quero que você acrescente uma coisa. Eu quero que você classifique o tipo de verbo. Se ele é transitivo direto ou indireto ou intransitivo. Pode ser? Tente. Faça aí 1 e 2. Dá um tempinho. A primeira foi a mais fácil. Não foi? É só conferir tabela para cá. Mas esse exercício é fundamental. Vai lá. Quais tem os verbos? Na verdade é para distinguir. Fiquei quieto. Ligação. Tá lá em cima o verbo ficar. Beleza. Ana virou mulher. Virou. Ligação. Carlos levou o sofá. Ação. Rita estava triste. Heitor permanecia humilde. Ligação. Jonas correu pela praça. Ação. Tudo bem?
Perfeito, todo mundo 10, é bom. A primeira questão é sempre fácil. Vamos para a segunda. A segunda pegou um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que vocês acertaram. Eu comprei um livro. O que é um livro? Se eu tenho um objeto direto, que é um livro, o verbo vai ser o quê? VTD. Vamos usar esse nome, VTD, para fica chique, né? Vamos. B. Carla pintou o quadro. Objeto direto, portanto o verbo é VTD. C. Precisamos de dinheiro. De dinheiro é o quê? Objeto indireto, portanto o verbo vai ser VTI ou VI? VT, porque tem objeto e indireto. VTI. D. Eles divulgaram um filme. Divulgaram o quê? Então eu vou ter um objeto direto, VTD. Perfeito, gente. Necessito de investimento. Objeto indireto, portanto VTI. Muito bem, gente. Aplausos para vocês. Aplaudam vocês. Olha aí, que maravilha. O iludido. Não, gente, não é o iludido não, tá? É isso. Vira aí o material de você. Antes de virar, eu queria só ler com vocês uma coisinha lá atrás. Vira lá, volta lá no início do material que está no finalzinho, que diz o seguinte: os adjuntos adverbiais se ligam ao verbo para apresentar uma... Quero que você grife a palavra adjunto adverbial e puxa uma seta para a palavra circunstância. Puxou? Os adjuntos adverbiais prestam uma... Fala, circunstância. E o objeto, grifa os objetos... Gente, é os objetos. Aí está os objetos. Os objetos são coisa ou pessoa... Aí você veja, recebedores. Enquanto que o adjunto é uma circunstância, o objeto é coisa ou pessoa. Dá para entender isso aqui? Beleza. Professor, eu só não sei o que é circunstância. Sabe que eu vou te mostrar, agora vira. Olha a tabela do tio bem bonitinha aqui, ó. Circunstâncias do adjunto adverbial. Você vai ler com o tio. Oremos, irmãos. Sueli não está aqui, mas eu estou. Vai. Afirmação. Dúvida, modo, tempo, lugar, intensidade, finalidade, condição, meio, instrumento, assunto, companhia, matéria, exclusão e inclusão. Você viu que tem reticências aí, não viu? Eu coloquei essas aí que são as que mais caem. Sobretudo, gente, vamos grifar as que são mais usuais? Modo, tempo, lugar, intensidade e finalidade. Essas aí são as principais. Tempo, modo, lugar, intensidade e finalidade. Finalidade nem tanto, mas essas 4 primeiras aí, você tem que decorar que são circunstância. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você vai anotar aqui. Vai. Corta o dedo e pinga sangue para você não esquecer. Claro que é brincadeira. Coloca aí. Nunca um objeto terá circunstância. Nunca um objeto terá circunstância. Se você está com dúvida, isso aqui é um objeto direto ou indireto? Cara, se tiver circunstância, objeto é sempre recebedor, nunca circunstância. Vamos escrever aqui, ó. Usei, só observa, usei a camisa. Usei a camisa. Usei... vamos colocar na camisa.
Pensa que você está usando algum detalhe na camisa, né? Algum broche. Aí você está dizendo o seguinte: usei. O verbo usar é um verbo transitivo direto comum. Ele geralmente é transitivo direto. Façamos a pergunta: o que foi que eu usei? A camisa. Objeto direto. Eu usei na camisa. Perceba que não é a mesma coisa. Faz a pergunta: o que eu usei? Eu não sei o que foi que eu usei não, mas eu sei que eu usei onde? Na camisa. Você consegue perceber essa sutileza, essa diferença? Aqui representa lugar. Portanto, eu vou ter adjunto adverbial de lugar. Nessa segunda frase eu tenho um verbo intransitivo, por qual razão? E a de cima vai ser um VTD, por quê? Porque tem objeto. No caso direto, exatamente. Sim? Perfeito. Agora eu queria testar com vocês essas circunstâncias que tem aí no material de vocês. Olha, afirmação, sim. Negação, não. Dúvida, talvez. Modo, muito, intensidade, por aí vai, tá? Nós vamos falar agora, porque assim, gente, esses adjuntos adverbiais, sim. Dá um exemplo aí só do de modo e de meio. De modo, sim. Claro. Mas a gente vai ver aí, tem exemplos disso, viu? Mas eu vou antecipar. Posso dizer o seguinte: caminhei a pé. Qual foi o meio que eu utilizei para caminhar? A pé, com os pés, né? Caminhei porque você está caminhando, óbvio, né? Caminhei a pé. Quem caminha, gente? Caminha. O verbo caminhar é intransitivo por natureza, não é? Ei, meu menino sabe caminhar. Eu não preciso botar mais nada. Você entendeu que é com os pés. Você não caminha caminha com as mãos. Pode caminhar. Uma pessoa deficiente pode caminhar, perdão. Caminhei a pé. A pé foi o meio que você utilizou para quê, gente? Para caminhar. Adjunto adverbial de quê? De meio. Você não deve confundir meio com modo, tá? Eu posso te dar o seguinte. Caminhei descalço. Pronto, caminhei descalço. É um modo. É o modo conforme você caminhou, tá? É isso. Viajei de ônibus, de avião. Nadar. Com as mãos. Aí com as mãos. Vai ser aí. Mas você nada com os pés também, né? Você pode bater os pés e nadar. Aí seria o meio que você utilizou para nadar. Com as mãos, com os pés, com a orelha. A orelha não, né? Posso te dizer o seguinte, ó. Cortei a faca. Cortei com a faca. Tem diferença? Tem, e muita. Quando eu disse que cortei a faca, dá a ideia de ter quebrado, não é? Cortei a faca. Peguei a faca e cortei. É estranho, mas eu cortei a faca. Você não vai julgar a pessoa que disse isso não, né? VTD, aqui vai ser o quê? OD. Quando eu digo cortei com a faca, é diferente. Ele usou a faca como instrumento para cortar. Me diga o que é isso? Adjunto adverbial de instrumento. Professor, eu tenho que decorar todos esses? Não. Apenas os 4 que eu indiquei. Quais são eles? Modo, tempo, lugar, intensidade. Esses são os principais. Você consegue fazer uma boa prova só com esses 4 aí. Tá bom? Os outros são mais raros. Ok? É o meio, o meio que você utilizou para fazer algo. O modo, mas parece demais. Parece demais. Parece com lugar também. Vamos ver o que é que eu tenho aqui para vocês, para a gente treinar?
Os verbos intransitivos aqui, que eu tenho que falar um pouquinho sobre eles. Eu tenho os transitivos, vou colocar aqui, gente, verbo intransitivo. Você presta atenção aqui que está escrito no material de vocês. Um verbo intransitivo, você aprendeu agora há pouco, que é um verbo que não precisa de quê? De objeto. Existem aqueles verbos que já nasceram intransitivos. Vamos dizer com tio alguns, vai? Andar, nascer, morrer, enterrar. É enterrar que tu diz? Como? Errar, quem erra, erra, né? Viver, tem muita gente que diz viver a vida, não é? Não, vai viver a morte. É, que são os clássicos. É intransitivo, tá? Transitivo é... Pois corrige, gente. Intransitivos clássicos, pelo amor de Deus. É intransitivos clássicos. Florescer. Esses verbos aqui, geralmente, vêm com adjunto adverbial. Eles são sempre intransitivos. Mas eles geralmente vêm com adjunto adverbial do lado só para te apresentar uma circunstância. Posso dizer, eu andei. Ok. Andei depressa. Modo. Eu nasci sorrindo. Modo. Ele morreu de câncer. Causa. Florescer. A flor floresceu feia. Modo, gente. Foi a forma como ela floresceu. Tá certo? Existem também, eu vou só trocar a ordem, dos verbos que são chamados de sobrasfe. Sobrasfe. Olha que lindo. Sobrasfe. Fala pro tio, vai. Sobrasfe. Perfeito. Esses verbos dão uma dor de cabeça na prova a qualquer cristão. Gente, eu passei corra demais, passei decorar, não passei? Eles não são adotados por bancas. Eu coloquei lá só como observação, mas eles não existem, viu? Aí senão a gente nunca vai ter um objeto, um adjunto adverbial, né? A gente nunca vai ter, né? Sobrasfe. Todos esses verbos aqui nos deixam com dúvida na hora da prova, só que o tio de vocês é massa e antecipou para vocês. O problema é que é listas e mais listas e mais listas. O que é esse sobrasfe, candidato? Sobrar, lê para mim. Sobrar, ocorrer, bastar, restar, acontecer, surgir, faltar e existir. Todos esses verbos, não importa o que aconteça, você os viu, já corre para chamar de quê? Intransitivo. Por que, professor, você fez essa lista? Porque você vai querer chamar de verbo transitivo direto. É lindo demais, todo mundo errando isso aqui na prova. É lindo. Daqui a pouco eu volto a falar sobre o sobrasfe. E depois eu tenho o CVC ir. O que é o CVCI? Chegar, voltar, comparecer, ir, regressar e retornar. Eu só troquei. Esses verbos são chamados de locativos. O que é um verbo locativo? É um verbo que mostra ideia de movimento, que dá ideia de movimento. Outro verbo que sempre serão intransitivos. Chegar, voltar, comparecer e retornar. Todos esses verbos serão o que, gente? Intransitivo. Eu queria muito que você fizesse o esforço de relembrar isso aqui, de decorar todos esses verbos. No meu canal está essa aula lá, viu? Vão lá e revisa, aula 2 de sintaxe, que você se dá bem. É isso. Vou construir frases aqui com vocês para que a gente possa analisar essa regra. Você já tirou foto, já escreveu? Mesmo porque já está aí, né? Não precisa colocar. Eu vou apagar aqui para escrever uma frase.
Pensa comigo nessa frase aqui, olha. Ele morreu de câncer. Todo mundo, tem as pessoas que dizem CA, né? Para não dizer câncer. Oxente, e vai deixar de ter câncer só de falar a palavra? Riam, gente, é uma piada. Pelo amor de Deus. Olha aí. Ele é o meu sujeito simples e o verbo morrer é um verbo de ação. Todo mundo sabe disso. Não? Não está na lista? Está na lista morrer? Verbo de ação. Está na lista não. Vai lá. O verbo morrer é um verbo intransitivo? Sim. Mas professor, de câncer não é o objeto indireto dele? Isso aqui apresenta uma circunstância? Apresenta. De quê? Causa. A causa da morte foi o câncer. Você lembra que eu pedi para você anotar lá em cima que os objetos não podem ser o quê? Circunstanciais. Isso aqui vai ser, candidato, adjunto adverbial de quê? De causa. Portanto, o verbo é intransitivo. Vocês estão querendo me mandar lá para aquele canto agora? Não, né? Tá dando certo. Não me mande não. Cheguei ao centro. O verbo chegar, ele é um verbo locativo? Olha aí, se é um verbo locativo. Me diz outros amiguinhos deles. Chegar, voltar. Eu poderia dizer, cheguei ao centro, voltei ao centro, fui ao centro. São todos locativos e todos eles são intransitivos. Todo verbo locativo é intransitivo. Vou chamar isso aqui de VI e ao centro vou chamar de quê? Adjunto adverbial de lugar. Tá certo? Esse primeiro aí, sim. Adjunto adverbial de causa. Aí no caso na lista aqui seria o quê? Não tem causa. Não tem aí não? Causa? Então põe. É porque eu botei reticências aí, viu? Mas causa é uma das circunstâncias, viu? Porque tem de tudo. Você vai criando o que aparece, você pode ter uma adjunto adverbial. Você tira a palavra de câncer. Tira a palavra de câncer da frase. Leia para mim. Faz sentido para você? Claro que faz. Ele é intransitivo. Ele não precisa desse complemento. Ele é completo. Oi? Pois é. Ei, menina, o que foi mesmo que ele morreu? Câncer. Na primeira aqui, no caso, a letra B, que tem aqui, Hermenegildo, você ficou a tarde toda. Menina, onde é que eu tirei esse nome? Oi. Mais outros livros. Tem outros piores aí, o turno fale. Não. Todo verbo intransitivo é completo. Geralmente eles vêm com adjunto adverbial. Adjunto adverbial, vai. Porque ele não precisa, ele precisa de nada. Façamos essas frases aí. Vou fazer a primeira com vocês e a segunda eu deixo para vocês fazerem sozinhos. A primeira, claro, é mais fácil. Gisele anda brilhantemente. Quem é o verbo aí? Grife pro tio. O verbo andar é intransitivo? É ou não é? Quem anda? Anda. Bote aí embaixo. VI. Brilhantemente. Dá ideia de quê? Modo. Gente, uma boa observação é que a maioria dos advérbios são terminados em mente. Se terminar em mente, grande possibilidade de ele ser um advérbio, tá? E geralmente é de modo. Geralmente. Brilhantemente, adjunto adverbial de modo. Puseram? A modo. Você não precisa copiar a palavra toda, não. B. Gente, eu procurei os nomes mais incomuns para colocar aí. Incomum. Não vem dizer que é feio, não. É antigo, é arcaico, né? O nome.
É a mesma coisa que colocar o nome de uma criança de Geraldo. Uma amiga minha colocou o nome da criança dela de Geraldo. Não é que é feio, mas não é infantil, não é? Alguém um Geraldo aqui? A criança já nasce com 40 anos. Não é? Eu só achei... É porque parece é um nome antigo, na verdade. Ninguém, hoje, eu nunca vi um aluno novo, novato, se chamando de Geraldo. Eu acho simpático, eu gosto. Hermenegildo também. É forte. Né? Olha essa outra que eu achei. Hermenegildo brincou a tarde toda. Grifa o verbo brincar, gente. Quem brinca, brinca. Agora eu poderia dizer, brincou com dominó, né? Aí ele teria um objeto indireto. Mas nessa frase, o que é que se segue aí à frente? A tarde toda. Adjunto adverbial de tempo. Bota aí só. A tempo. Porque você já vai lembrar que é adjunto adverbial de tempo. Deusarina caiu da cama. Quem cai, cai. O verbo é intransitivo. Da cama é o quê? É de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Dalvina casou ontem. Ou seja, eu poderia dizer que Dalvina casou? Posso, simplesmente. Ontem dá a ideia de quê? Põe aí, a tempo, adjunto adverbial de tempo. Patrício chorava. A frase é completa. De que forma ele chorava? Compulsivamente. O que é isso, gente? Ou é modo? A forma como ele chorava é compulsivamente ou é a intensidade dele? Gente, eu acho que é sinônimo de muito, não é? Ele chorou muito compulsivamente. Porque modo o choro é choro, não tem modo de choro. O choro é choro. Ele pode chorar gritando, aí seria um modo. Ou silenciosamente. Mas eu acho que é intensidade aí. É intensidade. José e Maria dormiram? Quem é o verbo? Dormiram. Quem dorme? Dorme. Ah, eu vou dormir um sono. Não, gente, você vai dormir, ponto. Não é? É a mesma pessoa que diz, eu acordei dormindo. Não é, gente? Como é que acorda dormindo? Então você não acordou, né? Escorreguei ali. Quem escorrega? Escorrega. Ali, aqui, acolá. O que é isso? Adjunto adverbial de lugar. Pode pôr aí. Classifica o verbo e o adjunto. No caso essa aí que não tem, né? Só o verbo. Tomás mora no exterior. Mora, intransitivo, quem mora, mora. No exterior é adjunto adverbial de quê? De lugar, pode pôr aí. A-L. Esse não morreu foi erro aí, viu? Pode riscar isso aí. Mas se quiser classificar, morrer é intransitivo. Agora o que você faça a segunda sozinho? Vai lá. Do jeito que eu fiz essa primeira, você faz a segunda. A segunda vai até a letra T. Hã? Isso. Verbo transitivo. Gente, é segunda e terceira, viu? Boa sorte aí. A rocha. Paloma viajou de repente. Quem é o verbo aí? Viajou intransitivo e de repente é um adjunto adverbial de modo. Foi a forma. A gente pensa que é tempo, né? De verbo intransitivo e adjunto adverbial de modo. Que é o de repente. Chegamos da escola. É um verbo intransitivo? É um verbo intransitivo porque é aquele verbo locativo. Diz pra mim quais são os verbos locativos. Tá lá em cima, gente, ó. Chegar, voltar, comparecer, ir, retornar e regressar. Amanhã eles voltarão cedo. Quem é o verbo intransitivo aí? Voltarão.
ele é sempre intransitivo porque é um verbo locativo. Quem são os advérbios que tem aí, gente? Pulei uma? Ah, é. Deixa eu terminar a C, eu volto para B. Amanhã é advérbio de tempo e cedo também. Da escola também é de lugar. Não é, gente? Deixei a calça. Esse verbo não é intransitivo. É transitivo direto. Direto apenas. Quem é o objeto direto aí? A calça. Note que a expressão que se segue à calça dá a ideia de lugar. Olha o tamanho do bicho, olhe. No fundo do bolso da calça amarela sobre a estante. Grifa tudo isso aí e coloca adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Ela corria extremamente devagar. Quem é o verbo? Olha a senhora entrando aqui. Pode entrar, senhora. Tem? Cadê lá atrás? Ó, lá atrás ali, perto de Cleiton. Vá. Vocês estão vendo não, gente? Sintam as vibrações da senhora que morreu aqui. Para quem é novato aqui, tem uma senhora que morreu ali atrás, que o ar-condicionado caiu na cabeça dela. Foi, despencou. Não foi, Cleiton? Foi. Aí, ó. Brincadeira, viu, gente? Mas que entrou um espírito, vocês viram que a porta abriu sozinha aí. Corria, verbo intransitivo, devagar modo. Tá? É isso. Extremamente de intensidade. Nós viajamos no fim daquela linda tarde. Tem verbo intransitivo aí? Quem é o verbo? Quem viaja, viaja, né? No fim daquela linda tarde é o quê? Tempo. Temporal. Quem come, come algo. Não é? Quem come como alguém se for canibalismo ou ato sexual. Mas nessa frase, o que foi que ele comeu? Não, o que? Ele é intransitivo? É. Nessa frase ele é intransitivo. Vocês marcaram a G? Sim? Em excesso é intensidade. Ele está bastante cansado. Está verbo de ligação, não é, gente? Não está lá na minha lista? Então você não vai marcar nada aí. Porque pediu para grifar apenas os verbos intransitivos, né? Caminhe depressa, vou marcar aí? Sim ou não? Sim, porque o verbo caminhar é um verbo intransitivo. Esperava docemente o prêmio. Você vai marcar como intransitivo? Não, aí é VTD. O que é que eu esperava? O prêmio, o objeto direto. É o modo. Nem tudo que tiver advérbio na frente, gente, vai ser intransitivo. Você tem que avaliar a frase inteira. Faz a pergunta ao verbo esperar. Esperava o quê? O prêmio. Agora, se eu tiro o prêmio, aí ele se torna intransitivo. Oi? Docemente é o modo. Sim, realmente sairei da cidade. É porque essa última não é repetida, né? Letra C, volto agora. Amanhã eles voltarão cedo. Quem volta, volta. Não é um verbo locativo? Chegar, voltar, ir, retornar. Decore. Todos eles são intransitivos. Cedo é de tempo. Igualmente amanhã. Tudo bem? Se não tiver entendido, gente, levante a mão e tire a dúvida. Não fique com ela. Solte-a. Tá? Sim, gente? Sim. Vamos animação, gente. A gente vai passar a tarde juntos. Você acredita que já são 3 horas? Ai, que coisa boa. Nem viram. Estão com fome? Daqui a pouco eu libero vocês para tomar um cafezinho. Sim, realmente sai... Não, da minha conta não. Sairei da cidade. Sairei. Quem sai? Sai. Intransitivo. Sim e realmente são de afirmação e da cidade de lugar. Está bastante cansado, o verbo de ligação. Eu acho que já tinha essa também, né? A letra H. Pulemos. N. Talvez seja melhor irmos mais tarde.
Sim e realmente são dois advérbios de afirmação. Está é verbo de ligação, né, gente? Tal. Não, precisa. É porque está pedindo só o verbo, né? A questão é que pede só o verbo, mas precisa classificar o restante, viu? Bastante de intensidade, cansado, predicativo do sujeito. Mas não precisa, é só o verbo por hora. Talvez seja melhor irmos mais tarde. Seja verbo ser de ligação, irmos intransitivo. A questão pede só os intransitivos. Quer dizer, irmos. Talvez é dúvida. Mais tarde, tempo. Chegou, verbo locativo. De que forma ele chegou? É modo. Fui a pé, meio. Também é intransitivo. Na que tem verbo intransitivo? Que? Tem, que é o quê? Corria. Já foi repetida também essa, né? Não foi não? Foi, gente. A letra E é igual. Pode olhar. O remédio é caro. Verbo de ligação, não grifa. Letra S e letra T. Vocês puseram o que nessas duas? Não, é VI. Veja que eles estão lá no Sobrasf. Surgiram novos fatos. Esses novos fatos aí a gente pode confundir com o objeto direto, mas na verdade isso aí é o quê? O sujeito. Eles são intransitivos, por isso que eu preciso daquela lista. Tá bom? Na 3, que é muito interessante essa questão, está pedindo para você distinguir objeto indireto de direto. Façamos aí. Cheguei à cidade. O que é a cidade? Na verdade, que tipo de verbo eu tenho aí? Não, não é isso. Objeto indireto É. Vamos fazer os grifos primeiro? Acho que vocês já grifaram, já? A cidade, da escola, ao clube, do clube, para o Nordeste, ao rapaz, ao regulamento, na universidade, do fato. Estou grifando porque todos os itens são preposicionados. Agora vamos avaliar. Cheguei à cidade. Isso aí é um objeto indireto ou é um adjunto adverbial? Adjunto adverbial, porque o verbo chegar é intransitivo, é de lugar. Necessito da cidade. Objeto indireto. Ele necessita de algo, não é onde, é de. Gosto da escola. É objeto indireto. Voltei da escola. Adjunto adverbial porque o verbo é locativo. O verbo voltar não pede complemento. Fique ligado nos verbos locativos. Fui ao clube. Adjunto adverbial. Vamos ver se você cai nessa. Fui ao clube. Adjunto adverbial. Preciso do clube. Aí já é um objeto indireto. É como se ele precisasse do clube para alguma coisa. Viajei para o Nordeste. Para o Nordeste é o quê? Adjunto adverbial de lugar. Porque quem viaja, viaja. Eu quero que você coloque um asterisco na letra H e na letra I. Coloque um asterisco aí. Porque essa regência desse verbo aí, como a gente já viu, é regência incomum no nosso idioma. O verbo responder, eu posso dizer o seguinte, respondi, você diria, respondi o contrato ou ao contrato? Como é que você diz no dia a dia? O contrato. Só que o verbo responder sempre VTI. Ele sempre vai exigir um A na frente. Ai, professor, mas eu não digo. Vai começar a dizer agora. Ok? Quem responde, responde a. Então é respondi ao texto, ao contrato. Ele sempre vai ter uma preposição. O verbo responder sempre o que, gente? VTI. É uma ordem. Respondi ao rapaz. Grifa. Ao rapaz vai ser o quê? Objeto indireto.
Obedeci ao regulamento. Gente, olha para cá. Como é que a gente diz com o verbo obedecer no nosso dia a dia? Você diz, eu obedeci meu pai, ou você diz ao meu pai? Você, não, diz ao não, mas é. Mas a gente no Brasil não diz, obedeça o regulamento, vai. É o ou ao regulamento? Ao. Mas a gente diz costumeiramente sem essa preposição. Lembre-se de que o verbo obedecer sempre o que, gente? VTI. Coloque isso na tua cabeça. Então, ao regulamento é um objeto indireto. Ingressei na universidade. É o que ou é onde aí? Eu acho que aí é onde, adjunto, adverbial de lugar na letra J. Só que esse verbo responder, ele vai ter algum, dependendo do texto, ele vai ser verbo transitivo direto também. Respondi o professor. Pronto, é a seguinte. Pronto. Existe uma possibilidade que de forma coloquial, ela não é formal, tá? De forma coloquial, como ser grosseiro. De forma grosseira, isso não é todo gramático que concorda, tá? É uma possibilidade de você fazer uma transitividade direta. Pronto. Não responda os mais velhos. Quando disse não responda os mais velhos, você quer dizer que não deve ser o quê? Grosseiro com os mais velhos. Mas isso é uma regência atípica, não é a regra, é uma fuga de uma regra. Mas você me diz, professor, isso pode cair em prova? Raramente, tá? Mas alguns gramáticos afirmam ser possível VTD nele. Por isso que eu não cogito essa possibilidade para vocês. Verbo responder, pensa logo na preposição a depois, tá? Mas existe essa possibilidade. Qual é a diferença de dizer J e cai? Qual é a diferença de dizer ingressei na universidade e acredito na universidade? Ou seja, ingressei na universidade, ele transmite a ideia de lugar, onde ele entrou, não é? E acredito na universidade, a universidade é uma pessoa, é uma metonímia aí. É como se ela fosse uma entidade, eu transformo numa pessoa. Lembrei-me do fato. Quem lembra, lembra de, não é? O que é isso? Objeto indireto. Tudo bem?